Ô, professor, e se Oi. dividir os 360 por 9? Quanto que eu encontro? Deixa eu fazer aqui. Professor, Oi. Deu 40. ó, eu fiz uns cálculos aqui, eu cheguei à conclusão que eu vou precisar contratar mais nove pessoas para Ah, produzir 360 máscaras. deixa eu compartilhar aqui. Só 9? Ó, eu fiz 360 dividido por 15, que daí dá 24. Aí 24 pessoas para produzir 360 máscaras em 9 horas. Aí menos 15, vou precisar de 9 pessoas. Certo. Ó, se você tinha 15 pessoas trabalhando 8 horas por dia e produzia 120, você acha que tendo apenas 9 pessoas menos, você acha que você vai conseguir triplicar a sua produção? Entendeu? Não, aí no total eu vou precisar de 24 pessoas para produzir 360 máscaras em 9 horas. Tá. Então, peraí. 24 pessoas. Tá. Eu acho. Quantas embalagens cada pessoa faz por dia? Beleza? Por hora. Uma, né? Uma. Então, em 9 horas, certo? Em 9 horas, cada pessoa vai produzir 9 embalagens, não vai? Sim. Certo? Então, se você multiplica 9, quantidade de embalagens por dia que cada funcionário produz, 9 por 24, dá 216. Professor, eu acho que eu resolvi. Pô, Meu Ó, Deus. Eu dividi os 360 por 9, né? Que é certo. 360 embalagens, dividido por 9 horas por dia, deu 40. Certo. Aí eu fiz 40, né? Que no caso seria 40 vezes 9. Aí deu 360. Então, basicamente, você está me falando que quantos funcionários serão necessários? 40? 40 funcionários? Sim. Exatamente. Ê! Agora, não, é isso. Aleluia! Amém, igreja! Eita, Deus seja louvado. É para glorificar em pé, igreja. Ah, é. Aí, ó, professor, você que deu essa liberdade. Não, esse é o menor problema. E aí, galera, vocês estão vendo o problema aí? Estão vendo? Tá compartilhando a tela? Ah, né? Sim, professor, tá compartilhada. Sabe Vamos que eu lá. fico peidada, professor? Que a gente faz um monte de coisa e agora que eu olhei ali ficou tão fácil, era só dividir e depois multiplicar. Mas vamos lá. Deixa eu tentar conversar com vocês falando da regra de 3. Ó, a gente tem que verificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Entendemos? Tá, vamos lá. Então, vamos lá. A gente quer saber o X. O X é... Ô, gente, tem alguém que tá com o áudio ligado que tá atrapalhando a aula. Beleza. A gente quer encontrar o X, que é esse número de funcionários. Só que esse número de funcionários, galera, ele está relacionado com a quantidade de horas trabalhadas por dia, que aumenta de 8 para 9. Então, se eu tiver mais funcionários, eles terão que trabalhar mais ou menos horas por dia para produzir aquela quantidade de embalagens, não vão? Bom, se eu tenho mais funcionários, eu vou precisar de mais funcionários, a gente sabe disso, mas eles vão ter que trabalhar menos horas. Percebe que eles têm que trabalhar menos horas. Deixa eu confirmar aqui. Os funcionários de 9 horas diárias. Vamos lá. Vou tentar de novo. A gente está relacionando o número de funcionários com as horas trabalhadas por dia. Bom, se eu tiver mais funcionários, eles terão que trabalhar mais ou menos horas. Nesse caso, a gente está falando que eles vão trabalhar 1 hora a mais.
quando eu aumento o número de funcionários, eu, tecnicamente, eu estou aumentando ou diminuindo o número de horas trabalhadas. A questão de número de funcionários e horas trabalhadas, vocês acham que elas são diretamente ou inversamente proporcional? Vai ser diretamente? Eu tinha 15 funcionários trabalhando 8 horas por dia. Agora eu quero saber quantos funcionários que vão trabalhar 9 horas por dia, certo? Eu acho, galera, eu acho que eu já sei. É diretamente proporcional, né, professor? É que o problema, ele não está claro em relação a esses novos funcionários. Não está claro. É esse que é o problema. É por isso que não deu certo lá o método da Olivia. Eu fiz a conta de todos os jeitos possíveis. Certo. Mas ver daquele jeito não dá. Para aumentarmos a produção para 360 embalagens de suco por dia, a fábrica negociou com os funcionários uma jornada de 9 horas diárias de trabalho e contratou mais alguns funcionários. Seguinte, galera, vocês acham... tá aqui que o problema não está claro. Vocês acham que esses outros funcionários, novos funcionários, vocês acham que eles vão trabalhar quantas horas por dia? Os novos. Às 9 horas. 8 horas, né? Aí que está o problema. Quem disse que eles vão trabalhar às 9 horas? Tenta ler de novo. Para aumentar a produção, a fábrica negociou com os funcionários, né, com os 15, uma jornada de 9 horas diária. E contratou mais alguns funcionários. Mas não deixa claro que esses novos funcionários vão ter que trabalhar 9. Aqui o problema, na interpretação dele, esses novos funcionários, eles vão trabalhar as 8 horas diárias. Ele negociou esse aumento para os 15 e não para os 9. Entendeu? Ai, professora, aí... Tenso, né? Mas aí ele não vai ter que fazer mais conta. Não, aí que tá. Não é questão de fazer mais conta. É o seguinte, quando você já imagina que os novos funcionários vão trabalhar 9, você acha que você aumentou o número de funcionários e você aumentou o número de horas, as grandezas são diretamente proporcionais. Mas a questão é essa. Se eu tenho mais funcionários, eles vão ter que trabalhar menos horas. Ou seja, quando eu aumento o número de funcionários, eu diminuo o número de horas trabalhadas. Imagina que professor, mas eu fiz a conta inversamente, também não deu número quebrado, não cheguei nos 40. Deu mas 4, você relacionou... o que eu queria dizer, galera, é que esse problema ele tem essa pegadinha, tá? Foi ele de propósito mesmo, que os novos funcionários, eles vão continuar trabalhando nas 8 horas. Então, o número de funcionários e a quantidade de horas não é diretamente proporcional, é inversamente proporcional. Quanto mais funcionários eu tenho, menor é a quantidade de horas que eu preciso para produzir um certo produto. Não estou falando na questão da quantidade de embalagens em si. Professor, se tivesse a informação que você falou que não tem, ela ia fazer diferença? Qual a informação? Que você falou das horas dos funcionários que seriam contratados. Faria diferença? Daria para resolver o problema daquela forma? Tá cortando um pouquinho, mas eu acho que eu entendi a sua pergunta. Deixa eu fazer aqui rapidão, tá, galera? Só me perdoa aí um pouquinho a demora, tá? Mas olha só, eu tinha... Estão vendo meu documento? Estão vendo, né? Fica caindo aqui.
eu tinha 15 funcionários, trabalhando 8 horas, 120. Agora, eu quero saber quantos funcionários trabalhando, só que esse número de funcionários e o número de horas, eles não são diretamente proporcionais, eles são inversamente proporcionais, os dois. Porque quando eu aumento o número de funcionários, eu preciso de menos horas para produzir a quantidade de embalagens necessárias, embalagens, né? Embalagens de suco, embalagens. Então, eu inverto essa coluna. Então, eu tinha 15, né, trabalhando 8 horas, a embalagem 120. Agora, eu quero saber quantos funcionários, trabalhando 9 horas e 360. Então, como essas duas variáveis elas são inversamente proporcionais, é aquilo que eu expliquei para vocês. Eu inverto as duas, eu inverto uma delas. No caso, deixa eu inverter os números aqui para vocês não se confundirem. Então, eu inverto elas, porque elas são inversamente proporcionais. Eu aumento a quantidade de funcionários, eu preciso de menos horas. Então, não é diretamente proporcional, é inversamente proporcional. Tá? Então, agora, quando a gente relaciona o número de funcionários com o número de embalagens, se a gente tiver mais funcionários, iremos fazer mais embalagens, né? Ou seja, quando eu aumento o número de funcionários, eu aumento o número de embalagens. Então, elas são diretamente proporcionais. Então, eu não faço nada, eu mantenho, tá? Agora, a gente monta a proporção. A gente coloca a parte que tem o X na primeira parte. Então, 15 está para X, né? Aquela novelinha que a gente já conhece. Peraí, deixa eu abrir minha canetinha aqui. Você... Caramba. Vamos lá. A gente tem que 15 está para X, assim como 9 está para 8, assim como 120 está para 360. Beleza. Beleza. Bom, simplificando ali aquele 120 e aquele 360, a gente sabe, dá para fazer que é 1/3. Enfim, resolvendo isso daqui, vamos resolver. Canetita, cadê você? Então, a gente sabe que isso aqui dá para simplificar, fica 1/3, 9 sobre 8, 15 está para X. Beleza. Então, eu tenho que 15 está para X, assim como, vamos lá, 9 vezes 1, 9, 3 vezes 8, 27. 3 vezes 8, 24, desculpa. 24. Isso aqui dá para a gente simplificar também, não dá? Aqui dá para simplificar por 9. É isso? Dá para simplificar por 3, né? Por 3, dá para simplificar por 3. Bom, aqui fica 3/8. Dividindo por 3, em cima e embaixo. Então, a gente tem que 15 está para X, assim como 3 está para 8. E aí, a gente faz, então, multiplicação cruzada, né, desses dois caras aqui. 15 está para X, assim como 3 está para 8. A gente tem que 3x igual 15 vezes 8... 27. 120. E aí a gente tem que 120 dividido por 3. Tcharam, adivinha quantos que dá? 40. 40. Bom, adivinha qual que foi o equívoco da gente? Foi assumir que os novos funcionários eles iriam trabalhar a mesma quantidade de horas. Esse problema é uma pegadinha mesmo. Tá? Isso aqui é um problema de Enem. Tá? Tem pegadinha mesmo. Hein, professor, mas do jeito que você fez ali, é só inverter as horas mesmo? Eu achei que tinha que inverter tudo.
Você só tem que inverter o número de funcionários no número de horas. Ou multiplicar direto. Lembra que eu falei para vocês que quando eu tenho elas inversamente proporcionais, eu multiplico direto? Da frente com da frente, o baixo com baixo? Lembra disso? Sim. Certo? Beleza. Agora, eu poderia também, lembra que eu falei que eu poderia inverter e aí multiplicar cruzado, que é a mesma coisa, não é? Ah, foi mesmo. Então, é o que eu fiz. Só que o que vocês não se atentaram foi que eu não posso fazer... Eu preciso que todas elas sejam diretamente proporcionais. Eu preciso que todas elas, ou é diretamente proporcional ou é inversamente proporcional. E nesse caso aqui tem uma troca. Tem uma que é diretamente e outra que é inversamente. Eu preciso deixar as duas iguais. É por isso que... Professor, mas o problema é esse problema mesmo, porque ele nem falou para nós se sim nem que não. Só falou que contratou, entendeu? Mas essa é a pegadinha. Só que eu queria falar para vocês o seguinte: quem que foi que conseguiu aquele 40 lá, pensando lá e dividindo? Quem lembra? Foi ela eu. mesmo. Então, não tem problema. Nossa, daquele jeito foi muito fácil. Mais fácil, percebe que às vezes assim fica muito mais difícil? Quando você... Caramba, E esse problema aí você falou que no Enem a gente tem que fazer em cada 5 minutos terminar. Fala de novo. Não, que falou que esse exercício ele é do Enem. Aí eu falei assim, e eles falam que a gente tem que resolver cada exercício desse em no máximo 3 minutos. Sim. Como é que eu vou resolver um trem desse tamanho naquela em forma... 3 minutos? Não, naquela forma lá que tinham raciocinado lá, de calcular, caramba, quanto será que cada funcionário faz por hora? Eu preciso de tantas embalagens? Tranquilo, não teria problema. Mas com a questão da regra de 3 composta, você não pode simplesmente colocar as variáveis lá, colocar os números embaixo e começar a multiplicar tudo cruzado. Não, você não pode. Você tem que se atentar no seguinte: está todo mundo diretamente proporcional? Ou está todo mundo inversamente proporcional? Se sim, beleza. Multiplica todo mundo de cima e todo mundo de baixo. Ou todo mundo cruzado. Mas no caso, tinha uma que era diretamente e uma que era inversamente. Que era a questão de quantidade de funcionários, quantidade de horas. Olha essas duas variáveis. Eu aumento a quantidade de funcionários, esquece a quantia de embalagem, esquece. Se eu aumento a quantidade de funcionários, eu preciso de menos horas trabalhadas, porque eu tenho mais gente para fazer as coisas. Então, elas são inversamente proporcionais. Então, o que eu tinha que fazer com essas duas variáveis? Ter invertido. Ou ter multiplicado da frente com da frente e de baixo com de baixo. Tá? E essa outra aqui do número de funcionários? Caramba, se eu aumento, então, aqui o número de funcionários, eu aumento a quantidade de embalagens. As duas são diretamente proporcionais. Multiplicação cruzada. Então, é isso que é o problema dessa regra de 3 composta. Ô, professor. Sacada. Oi. Da onde que você tirou esse 1 e 3 aqui? É a simplificação do 360 e do 120. Só isso. Como assim? Quanto que é... Simplifica, divide em cima e embaixo por 120. Entendi. Simplificaçãozinha. Você dividiu 120 por 360? 360 por 120, que dá as 3, né? Bom, seguinte, galerinha, eu vou deixar... Deixa eu deixar aqui, ó. Pessoal, eu vou deixar 3 exercícios aqui, rápidos. Vocês vão tentar resolver rapidão. Regra de 3 simples, tá? Não é composta, não tem a novelinha. Pra gente encerrar esse assunto. Ou eu faço isso ou eu mando lista. Qual que vocês preferem? Não, assim. É assim. Esse aqui. Então, era isso ou lista? Então, vamos fazer junto aqui. Senão, precisava mandar a lista disso aí também. Deixa eu ver o chat aqui, se tem alguém. Coisa. Fazer a nossa chamadinha.
Ai, já comecei errado. Professor, é um dá número quebrado? Você acha que vai aumentar o número de alfinetes? Sim, Vai, né? Então elas são sim. diretamente ou inversamente proporcionais? Diretamente, né? Diretamente, multiplicação cruzada, não é? Sim. Aí eu fiz, aí eu coloquei 500, 5.000, um lá X, e 2 e 7 do outro. Aí eu fiz 2x igual a 35.000. Aí x é igual a 500,500. Quanto? 17.500. 17.500 o quê? É... Ah, isso é número quebrado, Lê? Ah, não, é porque tá. Não, relaxa, desculpa. Sem É que eu problema. olhei na minha calculadora e tava escrito uma vírgula aqui. Eu falei, ué, Pois que é, isso? vocês sabem que calculadora, celular de vocês, algumas, tem a configuração no inglês. E a configuração no inglês, no americano, ponto é vírgula e para nós vírgula é ponto. É o contrário, né? Todo mundo sabe disso, né? Eu não sabia disso. Essa é a primeira vez que eu escuto isso na minha Sério? vida. Como é que Sério. você... Vamos lá. Não, isso é legal porque tem muita gente que realmente, quando vai usar a calculadora, não sabe. Você tem que ver o que tem na sua calculadora aí embaixo. Se é um ponto, é uma vírgula, tá? Mas se tiver configurado para o inglês, é o contrário. Então, no sistema americano, quando você vai colocar o número 1000, como é que é? 1, vírgula. Para eles, isso aqui é 1000. Para nós, como que é 1000? Ponto. Certo? Como é que eu faria 54,3? Para eles, é 54,3. Para nós, é 54,3. Percebe que é o contrário? Nossa, agora você falou aqui, pior que tá mesmo. É o Tem como contrário. mudar? Não. Vem de fábrica. Que triste. Calculadora vem de fábrica, né? Não tem como. Professor, Oi. Ô, professor, um lugar pra um me dá indicar pra comprar uma 17.500. calculadora científica? Pera aí, Olivia. Deixa eu falar, Roberto. A primeira dá 17.500. Dá. Uhum. Fala, Olivia. Qual que era a dúvida? Calculadora científica? Um lugar pra calculadora científica. O que tem? Fala de novo, tá cortando. Não, é um lugar que você sabe calculadora científica boa. Ah, não, independente do lugar, é essa aqui, ó. É a Cássio. É a Cássio, tá? É uma média de preço de uns 35, 30, 40 reais no máximo. Tá? Ah, não, tá barato. Tem uma calculadora que a Antonielli falou que nós vai ter que comprar, que é a HP, acho que é o nome. Acho que são uns 300 reais. Eu falei, meu Deus! Então, Você tem uma dessa? Falar. não tenho, mas... Professor, 7 vezes 500 não é 3.500? 7 vezes 500, sim. Não, 30... Não é 3.500, é 35 mil, né, amor? Então, acho que é a minha calculadora que tá igual a da Olivia. Isso, legal. Se você está usando o celular, tem esse problema. Olivia, essa calculadora HP é o seguinte, no curso de matemática financeira, que, por exemplo, sou eu que dou, mas né, pode ser qualquer independente professor, existem professores que adotam a calculadora financeira, que ensinam, fazem cálculos com ela, né, que é o primeiro contato que vocês têm. Eu faço isso. Então, eu autorizo os meus alunos a usar a calculadora financeira na prova, por exemplo. E facilita muito os cálculos, inclusive. Você faz a prova em 40 minutos. Você vai para casa no primeiro horário, tranquilo. Muito mais rápido. Mas não é obrigatório. Você consegue fazer tranquilamente com as fórmulas, entendeu? Então, é só uma ferramenta, não é obrigatório. Tipo, você não vai ter que comprar. Vai ser... Não, é que minha mãe falou, ela tem faculdade de administração. Eu falei, mãe, você comprou uma dessa? Não, cara, eu não comprei, não.
Hein? Pensa em presente de Natal, aniversário, faz essa, mas não é obrigatório, não, tá? Imagina, tem 50% dos meus alunos do Matemática Financeira não compraram e estão fazendo por essa daqui, né? Se saem melhor do que os ratos de HP. Porque HP fica meio que decoreba, né? Apertar botão, e aí às vezes tem que pensar. Então, fica a dica. Tá, professor, não entendi essa 3, não. Opa! Vamos lá, vamos dar uma conversada sobre ela. 2 carregadores levam caixas do depósito para um caminhão. Legal, 2 carregadores. Um deles leva 4 caixas por vez e demora 3 minutos para ir e voltar. Então, 3 minutos esse percurso dele, ir e voltar. O outro leva 6 caixas por vez e demora 5 minutos para ir e voltar. Enquanto mais rápido, que seria o de 3 minutos, né? Primeiro, leva 240 caixas, quantas caixas vai levar o outro? Vocês percebem que esse fato de ter 2 carregadores não faz diferença nenhuma, né? São 2 pessoas. Então, a questão que você está querendo relacionar aí é o tempo e o número de caixas, certo? Certo. A única coisa que não encaixou na minha cabeça é esse 240, onde que eu vou enfiar? Ok. Tá. Vamos pensar junto, então. Deixa eu ver. Fala uma coisa para mim. Quantos caixas por vez, né? Deixa eu abaixar minha tela aqui para a gente tentar escrever algumas coisas. Tá. Vamos lá. Quantos 240 caixas? Quanto tempo que o mais rápido demora no total para levar as 240 caixas? 5 minutos. Não, no total ele leva 4 caixas por vez. Ah, tá. Entendeu? Essa que é a minha dica, Roberta e Olivia. Qual que é a pergunta, professor? É assim, você precisa encontrar uma variável em comum, porque aí tem que ele leva 4 caixas por vez e demora 3 minutos. Legal. Então, em relação a esse cara, ele leva 240 caixas. Esse é o tempo. Então, 3 minutos, 4 caixas, mais 3 minutos, 4 caixas, 3 minutos, 4 caixas. Quanto tempo ele gastou para levar essas 240 caixas? Essa é a minha dica. Certo? Porque daí você estabelece quantas caixas, quantos minutos, quanto tempo que gastou o mais rápido. Gastou 72 minutos, professor. Só isso? 72 minutos? Pode ser que eu tenha feito errado. Tá, então a ideia Não, é essa. pode ser não, eu fiz errado. A ideia é você me dizer quanto tempo no total, porque você estabelece uma variável, uma referência. Professor, vai montar regrinha de 3 nesse aqui também? Nessa 3? É. Vai, claro que vai. Sim. Bom, não sei o que você queira fazer de uma forma direta. É porque, tipo assim, ele dá... o que ele consta aqui? Consta minutos e caixas, né? Aí ele já se referencia, tipo...
para cada um, mas pode repetir a caixa novamente para Não. 240? Eu quero, a minha dica, esse exercício é bem legal, porque ele te fala para você criar uma referência, né? E a referência é a seguinte, imagine que esse cara que é rápido, ele leva em 3 minutos 4 caixas. Então, 3 minutos, 4, 6 minutos, 8, 9 minutos, 12. Percebe que de 3 em 3 minutos, ele leva 4 caixas. Vai chegar numa hora que ele vai levar as 240 dele, não vai? Legal? Quanto tempo que demorou esse cara que é mais rápido? A partir do momento que você estabelece que esse cara mais rápido demorou, sei lá, 300 minutos para levar, por exemplo, você vai ter uma referência que 300 minutos você vai ter essa referência, a quantidade de minutos e a quantidade de caixas. Porque a pergunta final é quantas caixas leva o outro, não é? Então você tem quantidade de minutos e você tem quantidade de caixas, né? O rápido, ele gastou quantos minutos? Professor, só uma pergunta. Sim. Pode falar. Como que você sabe que o que leva 4 caixas em 3 minutos é o mais rápido? Porque fala ali, ó. Sim, fala tipo que ele 3 minutos tá, mas ele leva menos caixa que o outro, né? Aí o outro não seria, no caso, mais rápido que ele levando mais caixa? Não, ele leva mais caixas. Porque ele é mais rápido. E um dos objetivos é esse. Chegar a essa conclusão. Que pelo fato dele ser Professor, mais rápido... dá 180 minutos? 180 minutos o quê? Que o carregador, que você acabou de falar aí. Perfeito. 180 minutos é o seguinte, ó. O cara leva 4 caixas por vez, demora 3 minutos para ir e voltar. Então, ele precisa chegar em 240 caixas. Faz a regrinha, perfeito, você vai encontrar 180 minutos, certo? É isso? Beleza. Isso. Mas não resolveu, você sabe, né? Não. Não, eu quero saber quantas caixas leva o outro. Ah, você quer saber o outro? Olha lá a pergunta. Enquanto mais rápido leva as 240 Cara, eu sou péssima em caixas... interpretação. É bom ler o exercício. Quantas caixas vai levar o outro? Agora que eu sei. Agora que eu sei, dá pra saber, porque eu vou pegar o número desse daí, o número de minutos e. Já saquei já. Sério, professor, eu tenho que investir nessa interpretação, porque tá feio. Tem mesmo. Dá 216 caixas? Exatamente. Como que Tá você... resolvido, né? Sim, como que você fez essa segunda parte? Eu peguei, foi o que eu perguntei pra você. Eu peguei 1 minuto, que tinha 5 minutos, o cara gastava, né? Aí eu peguei os 6 do outro lado. Aí 180 debaixo do 5 e o X. Então, vamos lá. E quem são as suas variáveis? Minutos? Desse aqui? Desse Minutos lado. e caixas. E caixas. Legal. Tá. O cara gasta 5 minutos e ele leva 6 caixas. Certo?
6 caixas. E o outro, que é a sua... Não entendi como é que você fez. Eu fiz aqui, ó. Eu peguei aqui, ó. Eu peguei o... Vou explicar desde o início. No carregador 1, eu peguei e fiz lá 4, que é 4 caixas, 6 minutos. 240 caixas X, que foi você que falou essa. Tá, 4 caixas, 3 minutos. 340, 3 minutos. 240 embaixo do 4, X. Legal. Foi, que você falou, que você deu a dica que foi isso aí. Sim. Aí eu fui resolver, deu 180. Aqui Aí você você falou que não fez... tinha acabado. Aqui você fez diretamente, inversamente, qual que é a ideia? Diretamente, é X, é cruzado. Cruzado, né? Porque vai aumentar, né? Você vai gastar muito mais tempo, né? Legal. Então, 4x Aí, igual... 4x igual... 3 vezes 240, 720. 4x igual a 720. Legal. Aí, esse 4 que está multiplicando, passa vai passar dividindo, aí dá 180. 180. O que é esse 180? A quantidade... É o número de minutos. O número de minutos, perfeito. O número de minutos que esse cara que é mais rápido demora para carregar as 240 peças. Aí, a Roberto tinha perguntado, é assim que a gente relaciona esses 240. É nessa forma aqui. É você estabelecendo quanto tempo que aquele cara ali que é mais rápido vai gastar para carregar as 240 caixas. Então, a gente encontra 180 minutos. Legal. Beleza. E agora? Aí você falou para mim que não tinha acabado, que eu tinha que descobrir o valor de caixas do segundo. Tá. Aí eu fui e fiz o quê? Coloquei, como eu tinha o 180 agora, que eu descobri, eu peguei e coloquei ele debaixo do 5 e peguei o 6, que é das 6 caixas que ele pegava em 5 minutos, e coloquei X embaixo. Aí eu fui e fiz. Tá, vamos lá. Então, o outro carregador, a gente já tem como referência. A gente já tem como referência que o cara que gasta 180 minutos, ele carrega quantas caixas? 240. 240 caixas? Vamos tentar assim? Certo? E aí esse cara aí... Não tá. É rápido? Não sei, eu não fiz assim, não. Fale como que você fez, então. Vai. Eu coloquei o 5, que é o dos minutos, que é o que ele tinha, e do lado do 5, 6. 6 caixas. Certo. E embaixo do 5, coloquei o 180. 180. E embaixo do 6 você colocou o X? Tá, agora explica pra mim. Por que você colocou o X ali? Porque eu te perguntei lá do... Não achei, né? Porque eu não coloquei ele ali por opção. Eu fui e coloquei ele debaixo do minutos, que eu falei, já que eu tenho aqueles minutos ali, eu fui e coloquei ele debaixo do 5. Eu não coloquei ele lá porque eu fui direto nele, não, eu fui... Não, tudo bem, eu só queria... Mas por que tá errado? Não tá errado, mas eu queria que você me ajudasse a tentar entender qual que é a lógica aqui. Porque você tem que 5 minutos, o segundo carregador, ele gasta 5 minutos e ele leva 6 caixas. Perfeito. E aí você tem aqui embaixo que 180 minutos é X. Que é o X caixas. Mas por que X caixas? Porque é o valor que você quer descobrir. Não é? Quase, Olivia. Eu precisava